Fala galera, meu nome é Gustavo e hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre frameworks front-end, quais a gente deve utilizar, qual é o melhor que você vai poder utilizar no seu projeto. E durante a semana aí eu fiz um levantamento de quais são os mais utilizados para estar trazendo para vocês. Vou passar aqui. Primeiramente, quem sou eu? Eu sou o Gustavo Camargo, eu sou ex-aluno do Bootcamp, do Mastertech de 8 semanas, um imersivo que incluiu back-end, incluiu front-end, inteligência artificial e tudo mais. E esse Bootcamp abriu um leque de oportunidades para mim. E uma delas é estar falando com vocês. Eu sou Full Stack Developer na empresa Ponte 21. Lá a gente desenvolve software, utiliza diversos frameworks front-ends, back-ends, porque isso acelera a nossa produtividade. Vou estar falando um pouquinho disso mais para frente, mas é basicamente isso. Eu estudo programação desde os 12 anos. Quando eu falo que eu estudo programação desde os 12 anos, a galera dá uma assustada. Tipo, você estuda desde os 12? Na verdade, eu comecei estudando, mas foi fazendo joguinhos que eu tinha que modelar a lógica. E quando eu tive 14 anos, eu descobri que aquilo era programação. E quando eu fiz 16, eu sabia que aquilo era uma profissão. Também sou formado em técnico de informática voltada para a internet, na qual abrange back-end, front-end, tudo mais, toda a questão web. E eu fui 2 vezes finalista da Maratona de Aplicativos, que foi promovida pela Google e pela FIAP. Certo? Bom, primeiramente, o que eu separei aqui pra gente poder se alinhar o que é o framework front-end. Para todo mundo entender do que a gente vai estar falando aqui, eu vou dar uma breve introdução do que é um framework pra gente, beleza? Antes, eu quero mostrar a minha invenção. Eu sou uma pessoa muito criativa. Eu gosto muito de criar, eu gosto muito de rabiscar e tudo mais. E uma das ideias malucas que eu tive aí na semana passada e na semana retrasada foi para pessoas que querem construir. Foi relacionada à construção. Eu tive uma ideia relacionada à construção. Então, eu vou fazer um marketing da minha ideia. Se você é pedreiro, se você tem que construir uma casa do zero, tem que colocar o concreto e subir bloco e fazer tudo isso, eu tenho a solução para os seus problemas. Eu apresento a casa desmontável. O que é a minha casa desmontável? Ela permite com que eu separe o quarto, a sala, a cozinha, o banheiro. Então, monte a casa da maneira que eu quiser. Eu tenho os componentes da minha casa separado. E aí, de repente, eu quero montar uma casa com que o quarto fosse perto do banheiro e perto da cozinha. Então, eu vou lá e ajusto para que fique tudo do jeito que eu quero. Mas é uma casa pronta. Você compra ela pronta, ela vem pronta para você e você pode fazer algumas modificações. Uma das maiores vantagens da minha casa desmontável é que ela se adapta a diferentes terrenos. Por exemplo, se você morava num sítio enorme em que sua casa ficava espalhada, agora você pode morar na cidade grande. E aí a sua casa fica empilhada uma em cima da outra, e assim você vai poder migrar de vários terrenos sem se preocupar com a sua casa. Estranho, né? Mas o que a minha casa desmontável tem a ver com frameworks front-ends? Bom, tudo. A minha casa desmontável tem tudo a ver com frameworks front-end. Agora eu quero que vocês botem na cabeça de vocês que um framework front-end de CSS e HTML nada mais é do que uma casinha desmontável. Você tem o quarto, a sala, que são os nossos componentes. Você tem o terreno, que são os nossos dispositivos, os nossos computadores, os nossos celulares. E então você vai, através dessas peças, você vai montando o seu site. Como se você estivesse montando uma casa desmontável. Por exemplo, eu tenho um botão, tenho um menu, tenho um texto, tenho um artigo. E através desses componentes, eu vou simplesmente montando no meu terreno, que é o meu dispositivo, a minha casa desmontável. E o terreno, como eu disse, nada mais é do que os nossos dispositivos. Por exemplo, a gente tem lá um sítio enorme, que é um desktop, uma tela enorme, uma televisão, e a gente tem um celular, que é 4 polegadas, por exemplo. E aí, você pode simplesmente fazer com que esse seu site se adapte tanto no desktop quanto no celular, isso com extrema facilidade. Ah, Gustavo, tem como eu fazer isso na mão? Tem como você fazer isso na mão, mas você vai ganhar muito mais produtividade se você utilizar um framework que é pronto para poder fazer isso. Entendeu? Mas ao pé da letra, o que é framework, quando você joga no Google lá, o que é um framework, fazendo a sua pesquisa, ele vai jogar assim na sua cara.
Framework, ou biblioteca, em desenvolvimento de software, é uma abstração que une códigos comuns entre vários projetos de software, promovendo uma funcionalidade genérica. Aí você fala, Gustavo, meu Deus, eu não vou entender nada dessa live, eu vou fechar aqui, vou clicar em X e tô saindo da sala, acabou. Não, galera, calma. A gente tá aqui no MasterTech para descomplicar a vida de vocês. Então eu vou descomplicar e desconstruir todo o seu conceito de um framework front-end. E descomplicando, um framework front-end, eu quero que você pense que ele nada mais é do que um arquivo em CSS. Ah, nossa, é só um arquivo em CSS? É claro que é um arquivo em CSS feito por galera que entende do assunto. Feito por gente que está há muito tempo no mercado, entende muito de tecnologia e preparou um arquivo em CSS enorme para você, com 10 mil linhas, pronto para você usar no seu site. Então você vai só chamar as classes desse arquivo e muitas das vezes você vai montar um site, por exemplo, sem nem mexer com CSS. Isso é muito bom, você só vai encaixar os componentes do site para que quando você jogue no seu dispositivo, tanto grande quanto pequeno, ele fique do tamanho exato. Então, descomplicando a vida de vocês, hoje a gente vai falar de enormes arquivos em CSS. É basicamente isso. E, resumindo, então, o framework ele vai mudar a forma como você cria um site, se você nunca usou um framework. E se você já usou o framework, a gente vai estar discutindo aqui diversos. Vamos estar falando de Bootstrap, vamos estar falando de Materialize, de UIKit. E eu até separei umas surpresinhas para vocês depois, muito legal. Então, se você entende o que é framework, essa live é para você. Se você não entende, é para você também. Vem com a gente. Bom, primeiro, por que você deve utilizar um framework front-end? Ah, mas eu sei fazer um site na mão, tudo mais. Beleza, mas para pensar. Quanto tempo você leva para poder criar a estrutura básica do seu site? Ah, eu levo umas 5 horas, mais ou menos, umas 4 horas. Estrutura básica que eu digo é entrar lá no seu arquivinho CSS e começar a desenhar os seus botões, os seus componentes e tudo mais. Você vai levar umas 2 horas, 2 ou 3 horas. Beleza, e quanto tempo você leva para poder fazer com que esse arquivo